Gente, o Equador está vivendo uma crise de violência, né? A violência explodiu de maneira gigantesca. E aqui você tem um gráfico, pode abrir um pouquinho mais, Maxwell, por favor, número de homicídios por 100 mil habitantes no Equador. O número homicídio por 100 mil habitantes é meio que a escala mais usada para medir, de maneira geral, as tendências da violência no país. Como vocês podem ver, a partir de 2017, a violência no país começa a cair de maneira significativa e vai caindo muito até 2017, 2018, pô. Cai muito. O Equador chegou a ser o segundo país mais seguro da América Latina, pra vocês terem uma ideia, assim, tá ligado? Em 2016, era o segundo mais seguro da América Latina. Só que aí, a partir de 2018, começa a explodir a violência. Gente, por que a violência no Equador explodiu? Pode tirar o gráfico da tela, Maxwell, por favor. Há uma série de fatores aqui para explicar. Vamos lá, primeira coisa a ser dita. O Equador, historicamente, não é um grande mercado consumidor e exportador de cocaína. Não é. Percebe? Todas as questões com a produção ilegal de drogas e a ideologia da guerra às drogas e guerras de facção e guerrilha e não sei o quê, o Equador historicamente sempre ficou à margem disso, né? A gente estava acostumado a ver o debate sobre a questão das drogas muito ligado à Colômbia, à Bolívia, Peru, o próprio Brasil, né? E aí Colômbia, Bolívia, Peru, inclusive como países produtores, né? Produtores da folha da coca, que a partir de uma série complexa de processos químicos é transformada em cocaína, outros derivados em crack, por aí vai. Mas o que foi que aconteceu? O Lenin Moreno, que era vice do Rafael Correa, ele se vira para a direita, começa uma virada neoliberal no governo equatoriano, e do mandato do Lenin Moreno para o mandato do Guilherme Lasso, né, que recentemente o Guilherme Lasso ele ia sofrer impeachment. Ele chamou um mecanismo que tem na Constituição do Equador chamada morte cruzada para se livrar do impeachment, convocou novas eleições. O Daniel Noboa, que é filho do homem mais rico do Equador, da região de Guayaquil, ganhou a presidência, que é um mandato tampão de 1 ano e meio. Houve uma destruição violentíssima do Equador. Assim, crescimento da pobreza, crescimento da fome, destruição, piora significativa dos serviços de saúde, de educação, de cultura, infraestrutura, segurança. Bicho, tudo que você imaginar piorou de maneira significativa no Equador. E dentro daquela lógica também de Estado mínimo, né? Então vamos privatizar tudo que puder, vamos atacar o funcionalismo público, vamos demitir, vamos colocar forças privadas de mercado para gerir políticas públicas e tal. O que foi que o crime organizado fez? Ele olhou para o Equador, para a costa equatoriana, como uma oportunidade do Equador ser um novo posto da rota internacional do tráfico de drogas, com destino aos Estados Unidos e à Europa. Então, veja, os caras do crime organizado, particularmente dos cartéis mexicanos de Sinaloa, foram muito espertos, né? Analisaram desde uma perspectiva de economia política. Eles olharam aqui e fizeram assim, ei, bicho, vem cá. Olha, tem um governo neoliberal que está privatizando tudo, está destruindo tudo, e os caras não têm recursos humanos e materiais mais para policiar, para vigiar a costa equatoriana, né? Inclusive para deter o nosso crescimento. Vamos usar o Equador de entreposto comercial do tráfico internacional de drogas. E é um negócio muito louco, porque o Equador nem é um dos principais mercados consumidores e nem é produtor. Então, o Equador, ele basicamente foi atraído para a rota do comércio internacional de drogas em grandíssima escala, dado o grau de desestruturação do Estado. Vocês terem uma ideia, o Equador tem só 60 mil policiais, frente a 120 mil seguranças privados. O sistema penitenciário do Equador está em colapso total. Entre 2021 e 2022, morreram 400 presos. Assim, uma matança generalizada. Várias facções, né? Vários grupos criminosos tomando conta
de prisões, fazendo o que querem, e o Equador, assim, é um país de só 17 milhões de habitantes, né? Então, assim, o sistema penitenciário entrou em colapso, a capacidade de vigiar as fronteiras entrou em colapso, não tem sistemas de inteligência de absolutamente nada, a capacidade de reprimir de maneira inteligente e consequente os grupos criminosos também entrou em colapso, sabe? E uma coisa curiosa, a última eleição equatoriana, né, que deu a vitória ao Daniel Noboa, foi uma eleição basicamente que foi monopolizada de maneira superficial, de maneira tosca, por um debate sobre segurança pública, depois do assassinato do candidato Villavicencio. Então virou quem é o candidato forte, quem vai matar o crime, quem vai enfrentar o crime, bandido bom é bandido morto e tal. E ao ponto de que, quando Daniel Noboa tentou fazer alguma coisa ali, de maneira também bem oportunista, bem despolitizada, vou combater os chefes das quadrilhas, vou transferir, vou prender, os caras simplesmente resolveram dar um choque de ordem frente ao Estado e provar que tem mais poder que o Estado, sabe? Tipo assim, desafiar o poder do Estado. E aí, gente, tem uma parada que eu acho muito interessante, que é uma confissão de impotência. Porque, veja, a partir do momento que grupos armados de organizações criminosas dizem que vão desafiar o Estado, saem às ruas, tomam universidades, tomam emissoras de TV, atiram na polícia, e a resposta do presidente é: vou chamar o exército, você está confessando que o Estado nacional está em falência, né? Porque você está dizendo que os mecanismos normais para lidar com as questões internas não funcionam. Você precisa, teoricamente, chamar um aparelho do Estado que deveria servir para o inimigo externo, né? E aí, tipo, o debate equatoriano, em alguma dimensão, lembra um pouco o debate brasileiro. O Guilherme Lasso liberou arma para todo cidadão, fez uma liberação indiscriminada de armas. Assim como no Brasil, o crime organizado se aproveitou disso e saiu comprando arma, né? Esse negócio de CAC aumentou de maneira assustadora o tráfico de armas. No Equador também. O presidente veio com esse blá 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 neoliberal, vou liberar arma para todo mundo. Isso ajudou muito o crime. E aí todo o processo de pobreza também, de empobrecimento violento, né, da população equatoriana, facilitou o recrutamento para pessoas, né, aviãozinhos, como a gente chama aqui no Brasil, né, trabalhadores que não têm comando no comércio ilegal de drogas, recrutar soldados, pessoas pobres que por um salário miserável, mas que era fazer muita diferença, vão entrar para esses grupos. O Equador tem mais de 20 grupos criminosos registrados. Então, assim, é um modelo de decomposição do tecido social, sabe? Tem uma entrevista do professor Leonardo Trevisan, uma entrevista para a CNN. A entrevista é para a CNN, Geni, mas ela é boa. Coloca na tela, Maxwell, que o professor Leonardo Trevisan, ele é fantástico, que ele fala assim, bicho, qual é a causa da violência no Equador? É a destruição neoliberal. Especialista analisa e explica a situação no Equador. Essa entrevista com o professor Leonardo Trevisan, assistam, por favor, ficou muito boa. E aí o professor Leonardo faz um debate sobre, por exemplo, a dolarização da economia do Equador. Não sei se vocês sabem, o Equador não tem moeda própria. O Equador é uma economia dolarizada. O Equador é uma economia monodependente do petróleo, de minérios e também da exportação de produtos primários como banana, né? Então o Equador é uma economia de baixa complexidade. É um país que, desde o Lenín Moreno, vem passando por um aprofundamento brutal em todas as esferas do neoliberalismo. E, infelizmente, isso aconteceu agora. O que é que eu acho que vai acontecer no Equador? Já vai se chegar a um acordo, formal ou informal. Os grupos criminosos vão dar uma trégua, né? E aí, provavelmente, vai acontecer uma matança generalizada da população civil, que não tem nada a ver com isso, dado o exército e polícia nas ruas. Vai acontecer uma trégua. E se os grupos criminosos forem espertos, vão fazer como o PCC fez em São Paulo, né? Estabeleceu um acordo com o governo e tal, se acertou, porque, como eu já disse, no Equador são mais de 20 grupos criminosos, que ficam, inclusive, brigando entre eles, se matando. Se eles fizerem uma federação de grupos criminosos, repartirem o território e as rendas, né, com destaque para as regiões costeiras que dão acesso ao tráfico internacional de drogas, o negócio vai mais ou menos se pacificar
o Daniel Noboa vai fazer um discurso de que eu resolvi, isso acabou, não tem mais atentado, mas na prática vai se passar panos quentes e isso continuar crescendo, né? É um perigo muito grande, não só imediato hoje para a população, como, do ponto de vista histórico, esses grupos de crime organizado, eles são usados como armas da reação burguesa contra projetos políticos de esquerda. Então não tenha dúvida que esses grupos de crime organizado se fortalecendo cada vez mais, aumentando seu poder, sua influência, qualquer governo de esquerda, com a perspectiva de mudança em prol da classe trabalhadora nos próximos anos do Equador, vai ter um problema sério, né, com eles, além do problema que já é hoje para a população. Então, enfim, é uma situação muito grave, muito grave. Eu recomendo que vocês leiam uma matéria que saiu no Opera Mundi, é muito boa. Essa aí é a crise de Estado no Equador. Leiam, ficou muito bom. Eu acho que a gente precisa acompanhar mais de perto, prestar solidariedade aos nossos irmãos e irmãs equatorianas. E para não dizer que eu falei das flores, gente, eu estou vendo vocês fazendo um debate no chat sobre a questão da auditoria da dívida no Equador. Gente, de maneira bem rápida, bem telegráfica. O Equador fez uma auditoria da dívida externa. O que é dívida externa? É quando um país tem uma dívida que está em moeda que ele não emite. No caso, a moeda de referência do comércio capitalista internacional, do sistema capitalista, é o dólar. Então, foi uma auditoria da dívida externa que ajudou, sim, a fazer uma renegociação, mas muito aquém. Não foi isso, o Equador fez a auditoria da dívida, sobrou dinheiro para tudo. Não. O governo Rafael Correa, inclusive, conseguiu muita capacidade de investimento por causa da alta das commodities que o Equador exporta. Vamos com calma. É a auditoria da dívida externa em dólar. O Brasil, hoje, boa parte da dívida brasileira é uma dívida interna em moeda nacional, que a gente imprime. O Estado brasileiro é soberano na emissão da sua moeda, que é o real. E a questão não é a auditoria da dívida. O problema não é roubo, não é sacanagem, não é falcatrua. O problema é o controle do Banco Central pelo sistema financeiro, a banca privada e o capital estrangeiro. E o problema é a taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública e o prazo de vencimento dos títulos, em que o Brasil, há mais de 30 anos, tem consistentemente a maior taxa de juros do mundo. Então, o problema brasileiro não é a auditoria da dívida para descobrir corrupção. O problema brasileiro é o controle do Banco Central e, aprofundaria até mais, o controle do crédito nas mãos privadas, junto com, para cevar esse rentismo de bilhões, manter de maneira consistente a maior taxa de juros do mundo há mais de 30 anos. O problema do Brasil não é a auditoria da dívida. Não é saber para quem deve. A gente sabe para quem deve. Inclusive, sai o relatório do Banco Central sobre os titulares dos títulos da dívida pública brasileira. 12% são estrangeiros, a maioria são nacionais e tal. Então, assim, vamos com calma, viu, gente?